Se aproxime. A noite está calma no oceano e o mar ainda está acordado. Então, se ajeite, encontre uma posição confortável, coloque seus fones e se permita desacelerar. Deixe o dia ir embora como as ondas, indo e voltando. Não há pressa aqui. Não há nada que precise ser resolvido agora, porque esta noite você não está apenas ouvindo uma história, você está entrando nela. E em algum lugar, no meio desse oceano, um pequeno barco continua seguindo, levando com ele um garoto que acabou de começar a sua jornada. Mas o mar nem sempre é o que parece. À distância, ele parece calmo, bonito, quase acolhedor. Mas quando você se aproxima, quando você realmente está nele, algo muda. O oceano é vasto demais, silencioso demais, como um espaço sem fim. E no meio dele, você percebe o quão pequeno você é. Pouco diferente da terra, onde sempre há vozes, movimento, presença. No mar, existe apenas você e o som das ondas, que antes parecia calmo, começa a se tornar um lembrete constante de que você está sozinho. E é curioso como a solidão pode ser duas coisas ao mesmo tempo: liberdade e peso. Porque no silêncio não existe distração, não existe fuga, existe apenas o que está dentro de você. E foi exatamente isso que ele começou a sentir ali, no meio do mar. O pequeno barco seguia, balançando suavemente, sem pressa, sem destino definido. E dentro dele estava apenas um garoto. Já fazia mais de um dia desde que ele havia partido. Mais de um dia longe de tudo, longe da terra, das vozes, longe de qualquer certeza. E foi então que eu comecei a sentir fome. Uma sensação simples, mas que ali, no meio do oceano, ganhava outro peso. E eu sabia que o que havia levado não duraria muito. Talvez 3 dias, 2, se eu fosse cuidadoso. Estavam algumas frutas, maçãs, bananas, uvas e peras. Coisas simples, mas que agora tinham um grande valor. Além disso, 2 pequenos pacotes de macarrão, alguns ovos e um pouco de leite. Nada além do necessário. Mas havia algo mais, guardado com cuidado. Uma vara de pesca simples, mas suficiente e eficiente para tentar fisgar alguns peixes, feita com um pedaço de bambu verde e uma linha que tinha achado naquele barco que tinha pegado no porto. E naquele momento eu tinha percebido que o mar não era apenas liberdade, era também aprendizado. E então eu comecei a entender que precisava me adaptar, não apenas ao mar, mas àquilo que ele exigia. Para continuar, eu preparei algo simples. Misturei um pouco de leite com pedaços de maçã e banana, uma pequena batida que talvez não fosse muito, mas que daria algum sustento naquele momento.
Eu juro que talvez tenha sido a melhor batida de fruta que eu tenho tomado na minha vida. Até porque eu estava com muita fome naquele momento. E aos poucos, o céu começou a mudar. A luz foi desaparecendo e o frio chegou, mais intenso do que eu imaginava. Eu precisei me esconder dentro da pequena cabine do barco. Um espaço simples e apertado, mas que parecia o único abrigo. Porque durante o dia o mar é bonito, quase tranquilo, mas à noite ele muda. Os sons ficam diferentes, mais profundos, mais distantes, como se algo estivesse ali, mesmo que você não possa ver. E talvez tenha sido ali que eu me lembrei das histórias que já ouvi sobre sereias, tritões, criaturas que habitam o fundo do oceano e até mesmo navios que nunca voltaram. Histórias que pareciam distantes até aquele momento, quando o mar estava escuro e eu sozinho, e no meio daquele silêncio minha barriga ainda roncava de fome, me lembrando que eu ainda precisava continuar. Então, em meio ao frio e aos sons da noite, preparei algo simples: ovos mexidos. Comi devagar, mas em silêncio, escutando o mar, tentando ignorar tudo aquilo que minha mente criava. E naquela noite eu tentei dormir, mesmo com medo, mesmo com os sons, mesmo com tudo ao meu redor. Deitei na pequena cabine, um espaço apertado e simples, mas o único que eu tinha. Me cobri com um pedaço de lona, tentando bloquear o frio e talvez até os pensamentos de medo. Mas o mar não fica em silêncio, nem quando você fecha os olhos. E mesmo cansado, o medo estava ali. E aos poucos, entre um pensamento e outro, entre o som das ondas e o cansaço, eu adormeci. E então, o mar mudou novamente. Abri os olhos, a noite já não estava mais ali. No lugar dela, um novo dia surgia, o sol aparecendo no horizonte, tocando o mar com luz, como se estivesse pintando tudo de novo. As cores não eram apenas vistas, eram sentidas, tons de dourado, laranja e um brilho suave, que fazia o oceano parecer vivo. E naquele momento, eu entendi algo que talvez o mar estivesse tentando me ensinar. Não importa o quão longa seja a noite, ou o quão escuro tudo pareça, o amanhecer sempre chega. E talvez a vida seja assim, feita de noites silenciosas e recomeços inesperados. E ali, no meio do oceano, eu estava apenas sobrevivendo. Eu estava aprendendo coisas que iria levar para toda a minha jornada. E talvez você tenha pensado que isso era apenas uma história de pirata, algo distante, algo diferente, mas a verdade é que não é, não completamente, porque a vida também tem seus mares, seus momentos de silêncio e suas noites difíceis, momentos em que tudo parece incerto, em que o medo aparece mesmo quando não deveria. E assim como no oceano, nem sempre conseguimos ver o que está à frente. Nem sempre sabemos para onde estamos indo, mas ainda assim continuamos, porque existe algo dentro de nós que insiste em seguir, mesmo sem certezas. E talvez seja isso que nos conecta, mais do que qualquer coisa, a vontade de continuar, mesmo quando não sabemos o que vem depois.
E eu não sabia o que aquele dia tinha preparado para mim. Mas o mar sempre encontra uma forma de ensinar. Quando olhei para o que restava, percebi que não era muito. Apenas um ovo, um pouco de leite, um único pacote de macarrão e uma pera. O suficiente para mais um dia, talvez, né? E então tive uma ideia simples, talvez até estranha. Misturei o ovo com o leite e o macarrão, tentando criar algo que pudesse sustentar. Mas o resultado não era bonito, nem parecia comida. Uma mistura meio grudenta, com quase nenhum gosto. Mas ali, no meio do mar, não era sobre sabor, era sobre continuar e sobreviver. Então eu comi, devagar, sem pressa muito, apenas aceitando o que aquele momento exigia. E mesmo sendo estranho, mesmo sendo difícil, aquilo me manteve vivo por mais um dia. Mas eu sabia que não poderia depender daquilo por muito tempo. E foi então que eu decidi tentar. Peguei a vara de pesca, segurei firme e olhei para o mar. Pela primeira vez, não era apenas como um sonho, mas como uma necessidade. Mas eu não sabia que pescar seria tão difícil. Eu só tinha uma única pera como isca. Parti ela em pedaços e tentei. Uma vez, duas vezes, três, mas nada. O mar não respondia. As horas foram passando, devagar, como tudo ali no oceano. E o silêncio voltava a tomar conta. Meus braços já estavam cansados. Minha mente começava a duvidar se aquilo daria realmente certo. E quando o sol começava a desaparecer, quando o céu voltava a escurecer, eu pensei em parar. Talvez até mesmo desistir. Mas então, algo aconteceu. Um puxão forte. Muito mais forte do que os outros peixes. Mas a vara, ela começou a se curvar como se fosse quebrar. E naquele momento não era mais silêncio. Era uma luta. Eu puxava e aquilo puxava de volta, como se o próprio mar não quisesse soltar. Por um instante, achei que iria perder. Achei que a vara iria ceder, ou que eu não conseguiria. Mas então, com um pouco de força que ainda me restava, eu puxei mais uma vez. E quando aquilo finalmente saiu da água, eu me surpreendi. Não era apenas um peixe. Era algo muito maior, muito além do que eu já tinha visto. Diante de mim surgia uma criatura do tamanho do meu próprio barco, imensa, silenciosa e viva. Sua pele tinha um tom verde fluorescente que iluminava o mar, mesmo com o sol já se despedindo. Seus dentes afiados, como se fosse feito para rasgar, e suas nadadeiras pareciam lâminas, cortando a água com facilidade. Mas o que mais me marcou foram os chifres, algo que eu nunca tinha visto, como se aquela criatura não pertencesse a este mundo. E talvez você esteja se perguntando, como eu consegui trazer aquilo até mim? Mas a verdade é ainda mais estranha, porque tudo começou com um peixe pequeno, simples, quase insignificante, e no instante em que eu puxava para fora da água, aquilo apareceu, engolindo o peixe em um único movimento, e então subiu até a superfície, até perto do meu barco, como se estivesse me observando. E foi naquele momento que eu entendi que aquelas histórias não eram apenas histórias. As lendas realmente existiam. E naquele instante
Quando aquela criatura surgiu diante de mim, o medo tomou conta. Eu não sabia o que fazer. Não tinha armas, não tinha defesa. O meu barco nem canhão tinha. Nem mesmo para onde eu fugir tinha. Era apenas eu e o mar. E por um momento, tudo passou pela minha mente. Tudo que eu deixei para trás, tudo que eu arrisquei, como se aquela jornada fosse terminar ali. Mas aquela criatura não parecia satisfeita. Ela se aproximou mais uma vez. E então, ela me golpeou. Seus chifres atingiram o barco com uma força que eu nunca imaginei. O impacto ecoou como um trovão no meio do mar. A parte do convés cedeu. O barco se lançou de um lado ao outro, de forma descontrolada. E eu perdi o equilíbrio com todas aquelas ondas. Tudo aconteceu rápido demais. Um instante e eu já estava caindo. Até que minha cabeça atingiu uma das caixas que estava no barco. E então tudo ficou em silêncio. Escuro, distante, como se o mar tivesse me engolido. E depois disso, eu não vi mais nada. Mas isso é uma história para outra noite. Porque mesmo no silêncio, mesmo na escuridão, o mar ainda se move. E em algum lugar, longe da superfície, essa jornada continua. Agora, deixa tudo isso se afastar, assim como as ondas, indo e voltando. Respire devagar, sem pressa. Não há mais nada que você precisa fazer, nenhum lugar para ir. Ouça apenas o oceano, calmo, constante, como um abraço silencioso. E enquanto você descansa, em algum ponto desse mesmo mar, uma história ainda está sendo escrita. E quando a próxima noite chegar, talvez você descubra o que aconteceu. Boa noite.